Seguinte, pessoal, o cone, ele funciona igual como se eu tivesse uma pirâmide circular, tá bom? Se o cilindro ele é um prisma circular, o cone é também uma pirâmide circular, tá bom? Trabalhar com cone é algo bem simples até determinado ponto, tá? Por quê? O cone ele tem os mesmos elementos a que o cilindro, aliás, tá? O que acontece? Ele vai ter altura, ele vai ter raio, ele vai ter geratriz, ele vai ter as mesmas coisas, tá bom? Só que o que acontece? Ele vai ter ele é uma pirâmide de base circular, tá? A base dele é um círculo, tá bom? E o que acontece, ó? Se nós olharmos aqui para o meu cone, o que vai acontecer? Ó? É uma pirâmide normal, tá? Você tem a geratriz, você tem a altura e tem um raio, tá bom? Na verdade, o cone ele é a projeção de um único ponto, tá? Que pega todos os infinitos pontos que formam esse círculo aqui, tá? O que vai acontecer? Ó? Você pode ter o cone reto ou o cone oblíquo, tá bom? Que é o cone meio torto, tá bom? Certo? O que nós vamos estudar? Na maior parte das vezes, o teu cone, que é objeto de estudo, ele é um cone reto, tá? Aquele mesmo esquema. Para que ele seja um cone oblíquo, gente, ele vai precisar avisar. O exercício tem que dizer que é um cone oblíquo. Ou pelo menos ele vai ter que dar a imagem desse cone, tá? Assim como o cilindro ele é um corpo de revolução, o cilindro é o corpo de revolução de um retângulo. Se você pegar um retângulo e girar ele em torno de um eixo, um, você tem um cilindro, né? Pega o retângulo, gira, dá o cilindro. No cone, o corpo de revolução dele vai acabar sendo quem? O corpo de revolução é um triângulo, tá? Ele acaba sendo um triângulo, ok? Que quando girado acaba dando esse cone aqui, beleza? Lembra que o eixo, a altura, o eixo do teu cone, ele acaba sendo quem? No caso do cone reto, ele é a altura, tá bom? Mas não se preocupem tanto com essa questão de eixo, com essa questão da rotação do, do polígono que gera o cone de revolução, tá? Se atentem mais às características que o teu cone vai apresentar. É isso que você tem que saber mesmo, tá? O cone, ele é um sólido geométrico bem ímpar dentro da geometria espacial. Por quê? Ele tem algumas características que a gente vai ver daqui a pouquinho, que às vezes confundem um pouco as coisas. E é o que acaba deixando ele um pouco mais difícil, tá? Como ele é uma pirâmide é uma coisa mais chata, mais complicada mesmo de se trabalhar, com o cone não podia ser diferente. Tinha que ter uma coisa chata também nele também, tá? E o que vai acontecer, gente? Olha só. As relações do cone são as mesmas relações que nós temos quando nós estamos trabalhando com um corpo circular. Então, tu vai ter raio, tu vai ter geratriz, tu tens altura, tu tem área da base, área lateral e área total. O que vai acontecer? Em via de regra, o teu cone, se ele for bem bonitinho, bem fofinho, ele vai ter essas relações aqui, ó. O teu volume vai ser quem? A área da base vezes a altura dividido por 3, ou seja, πr quadrado vezes h sobre 3, tá? A área lateral do teu cone, se não falar absolutamente nada, não falou nada, vai acabar sendo dada por quem? Pelo produto do π, pela medida do raio, pela medida da geratriz, tá bom? A área total vai ser quem? A área da base mais a área lateral. E, sim, existe uma relação pitagórica dentro do cone. Tá? E onde é que está essa relação pitagórica? Essa relação pitagórica está aqui. Ó. Se você analisar comigo, vamos ver nesse aqui. Ó. Nota que a altura, o raio da base e a geratriz, eles estão formando o quê?
Eles estão formando um triângulo retângulo. Como eu tenho essa formação de um triângulo retângulo aqui, eu vou acabar tendo quem? Geratriz ao quadrado igual a quem? A altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Tá? É a minha relação pitagórica dentro do cone. Ok? Então, olha só. Se o cone ele não te diz nada, ele não menciona em momento nenhum a presença de um setor circular, você vai calcular a área lateral dele por aqui, tá bom? Agora, o que acontece? Todo mundo aqui já pegou um chapeuzinho daquele de aniversário, já abriu e viu que um chapeuzinho de aniversário é um cone, e quando a gente abre, ele acaba virando o quê? Ele acaba virando um setor circular, né? Quando a gente abre o cone, eu tenho um setor circular nele. Se o teu exercício não menciona setor circular, a área lateral vai ser π vezes o raio vezes a geratriz. Agora, se o teu exercício fala em setor circular, a coisa fica um pouco mais feia, tá bom? Por quê? Todo cone, quando ele é planificado, ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando um setor circular, tá? Que tem um ângulo central, tá bom? E um círculo. O que acontece? A maior parte dos exercícios, quando querem ferrar um pouco as coisas, eles fazem o quê? Eles acabam falando que a área lateral do cone, ou que o cone ele está sendo dado em função de quem? Ele está sendo dado em função de um setor circular. E aí que a coisa fica feia mesmo. Por quê? Olha só, esse setor circular, que dá origem ao meu cone, ele tem algumas características. Quais são essas características? Primeira delas, esse raio do setor circular vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo a geratriz do meu cone, tá bom? Então, sempre que eu falo que um cone é dado em função ou pela construção ou é elaborado a partir de um setor circular, eu digo que o cone veio do setor circular, eu tenho que saber o quê? Que o raio desse setor circular vai ser quem? Vai ser a geratriz, tá bom? O raio desse setor vai ser a geratriz. Outra coisa, no momento que eu vou fechar esse cone, o que vai acontecer? Eu vou ter o comprimento da circunferência da base. E esse comprimento da circunferência da base vai ser quem, pessoal? Vai acabar sendo o comprimento desse arco aqui, ó. O comprimento do arco delimitado pelo setor é o comprimento da circunferência da base, ok? Então tem que lembrar do seguinte, ó. Estou falando de setor. Falei de um setor circular, um setor que vai dar origem a um cone. O raio desse setor é a geratriz do meu cone. Tudo bem? Como é que eu vou calcular essa área lateral? Usando a área do setor que nós vimos em sala. Ó. A área lateral vinda do setor vai ser o quê? Alfa, que é o meu ângulo, vezes π, vezes a geratriz ao quadrado, dividido por 360. E eu tenho que lembrar que o comprimento do arco delimitado é quem? Vai ser o mesmo comprimento da minha circunferência. Então, como é que eu calculo esse comprimento da circunferência? Alfa vezes π, vezes a medida da geratriz, dividido por 180, tá bom? Toda vez que eu vou trabalhar com o cone vindo do setor circular, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque são essas relações pequenas que acabam atrapalhando a construção do meu corpo geométrico e, consequentemente, acaba deixando a questão mais difícil. Tá? Então, o que muda no cone vindo de um setor circular ou no cone que não tem informação nenhuma do setor circular? A única coisa que muda é o modo de você calcular a área lateral
e você identificar o raio desse setor circular. É só o que vai mudar. O resto, o cálculo do volume e o cálculo da área total, continua tudo certo. O que muda são os cálculos de área. Álvaro, mas vai dizer? Vai. O exercício vai te dizer que você está lidando com um cone vindo de um setor circular. Ele tem que dizer, tá? Senão você não tem como resolver o exercício. Ok? Então, assim, gente, de fórmulas de relação, é isso que nós temos para ver. Tá? Nós temos também que lembrar que pode acontecer de você ter um cone equilátero. O que é o cone equilátero? Assim como no cilindro equilátero, a altura da geratriz, no caso de ele ser um cilindro reto, a altura da geratriz, o tamanho da geratriz, mede o diâmetro, aqui no cone equilátero, a tua geratriz, tá, ela também mede o diâmetro. No cone equilátero, pessoal, quando você corta ele no meio, quando você faz a secção meridiana, que nós chamamos, você acaba obtendo o quê? Você acaba obtendo um triângulo equilátero, tá bom? Por isso que o cone equilátero, ele vai ser aquele cone que, se você olhar ele bem certinho, bem reto, você acaba vendo um triângulo equilátero nele, tá bom? Então, sempre que você ouvir falar em cone equilátero, já sabe que a medida da geratriz é o quê? É o dobro da medida do raio. Só tem que lembrar disso, tem que cuidar dessa relação da geratriz, beleza? Então, vamos ver como é que funciona os exercícios sobre cone. Tá? Primeiro deles, ó, calcule o volume e a área total de um cone cuja geratriz mede 5 centímetros e a altura é de 3 centímetros. Gente, tu vai lembrar sempre do seguinte, ó. Em geometria espacial, a presença do triângulo pitagórico ela é muito comum. Por quê? Como você tem que fazer vários cálculos, várias continhas pequenas, esse triângulo pitagórico vai aparecer com o intuito de te dar uma mão, te dar um gás, assim, para que você não consiga, aliás, para que você não precise ficar fazendo tantas contas assim, para que você consiga resolver ele um pouquinho mais rápido. Então, vamos ver as informações que o exercício deu. Ó. Ele te deu a medida da geratriz e ele te deu a medida da altura. Se o exercício só me deu geratriz e só me deu altura e não falou nada sobre setor circular, significa o quê? Significa que eu não tenho que me preocupar com o setor circular. Eu vou fazer os cálculos diretos. Como é que vai ser isso? Ó? A minha altura é de 3 centímetros. A minha geratriz é de quanto? É de 5 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho altura e eu tenho geratriz. Eu tenho que encontrar o quê? Eu tenho que encontrar a medida do raio. Então, vou aplicar o quê? Vou aplicar a minha relação pitagórica. Ó. Geratriz ao quadrado é igual a quem? Raio ao quadrado mais altura ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a r quadrado mais 3 quadrado. Lembra, triângulo pitagórico, proporções 3, 4 e 5. Apareceu 5, apareceu 3, o valor que está faltando é quem? É o 4. Beleza? Então, eu já sei que o raio desse setor, desse cone é quanto? É de 4 centímetros. O que eu faço? Vou calcular quem? A área da base. A área da base é quem, pessoal? É πr quadrado. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar o 4 pelo r. A área da base vai ser quem? Π que multiplica 4 quadrado. Portanto, a área da base é quanto? É 16π centímetros quadrados. Tudo bem? No momento que eu sei a área da base, o que eu vou achar agora? Vou achar o volume. Como é que nós calculamos o volume, gente? A área da base vezes a altura dividido por 3. A mesma relação da minha pirâmide. Ou eu posso ter o quê? πr quadrado vezes h sobre 3, que vai dar a mesma coisa. Vou fazer o quê, então? A área da base, que é 16, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Nota que esses dois carinhas estão multiplicando e dividindo, eu posso cortar eles. Vai acabar sobrando quem? Acaba sobrando volume igual a 16π centímetros cúbicos. Achei o volume.
No momento que eu acho o volume, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a área lateral. Como é que eu calculo a área lateral, pessoal? A área lateral vai ser quem? Como não está falando de setor, eu vou usar essa relação aqui, ó, π vezes o raio vezes a geratriz. Então, a área lateral vai ser quem? O π vezes a medida do raio, que é 4, vezes a geratriz, que é 5. 4 vezes 5 vai dar 20. A área lateral é o quê? É 20π centímetros quadrados. Beleza? No momento que eu encontrei essa área lateral, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar a área total. A área total é quem? A área da base mais a área lateral. Minha área total vai ser quem? A área da base que eu encontrei aqui, que é o 16π centímetros quadrados, mais a área lateral, que é quanto? Que é 20π centímetros quadrados. Somando as duas, a área total é de 36π centímetros quadrados. Ok? Álvaro, mas todos os exercícios vão pedir tudo? Não. Eles não vão pedir tudo, eles vão pedir uma coisa. Ou vão pedir para que tu calcules o volume, ou vão pedir para que tu encontre a medida do raio. Eles não vão pedir tudo, tá? É muito raro o exercício que pede que você calcule tudo em um cone, ok? Agora vamos falar um pouquinho quando a gente tem já a questão do setor. Olha só como é que fica aqui, ó. A superfície lateral de um cone de altura h, quando planificada, gera um semicírculo de raio 10. E eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é a altura. Gente, vamos lembrar do seguinte, ó. Agora eu estou falando de setor circular. O que o professor falou para vocês? Para começo de conversa, um semicírculo é um setor circular que tem ângulo de 180 graus, tá bom? Sempre que você ouve falar em semicírculo, é um setor de 180 graus, beleza? Segunda coisa, ó, o que o exercício fala? Ele fala em que o raio do setor mede 10 centímetros, né? Ó, o raio do setor mede 10 centímetros. Lembra, toda vez que eu estou falando de setor circular, nesse caso, o raio do setor é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que a minha geratriz, tá certo? Então, o raio do setor é o mesmo que a minha geratriz. Nesse caso, o que eu posso saber já de cara? Eu já sei que a geratriz desse cone é de quanto? É de 10 centímetros. Beleza, primeira informação que eu já tenho. A geratriz mede 10 centímetros. Álvaro, mas e agora? Eu sei a medida da geratriz e eu sei, eu sei que eu preciso encontrar a altura. Com geratriz eu preciso encontrar a altura, o que eu consigo usar aqui? Só vai conseguir usar a relação pitagórica. Geratriz quadrada é igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. E como é que eu vou descobrir a medida desse raio? Eu vou descobrir a medida desse raio, do raio da circunferência da base, por meio de quem? Por meio do comprimento do setor que é delimitado pelo pelo comprimento do setor não, pelo comprimento do arco, não do setor, tá? Mas esse comprimento que eu chamei de comprimento do setor vai acabar sendo quem? É o comprimento do arco, tudo bem? Como é que eu calculo o comprimento do arco? O alfa, que é o 180, vezes o π, vezes o 10, dividido por quanto? Dividido por 180. O que você vai fazer? Simplifica os dois. Eu já sei que o quê? Que o comprimento do arco do setor vai ser quanto? Vai ser de 10π. E lembra que o comprimento do arco do setor é o mesmo que o quê? É o mesmo que o comprimento da circunferência da base. Então, o que vai acontecer? Por meio da fórmula do comprimento da circunferência, eu consigo achar quem? Eu consigo achar a medida do raio da base. E como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2πr, que é o comprimento da circunferência, igual a quem? Ao comprimento total, que é o 10π. Corta o π, 2 estão multiplicando, passa dividindo, o raio da base vai medir quanto? O raio da base mede 5 centímetros. No momento que eu encontrei o raio da base, o que eu vou fazer? Eu já sei a medida do raio,
eu sei a medida da geratriz. Eu substituo os meus valores. 10 ao quadrado vai ser igual a quê? 5 ao quadrado mais a altura ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual a 25 mais h quadrado. Passo 25 para o outro lado, 75 igual a h quadrado, extraindo a raiz. A raiz de 75 eu posso fatorar, que vai me acabar me dando quem? Vai acabar me dando 5 raiz de 3. Beleza? Tranquilo? Então, sempre que a gente fala de setor circular, de um exercício que fala sobre esse tipo de situação, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu vou precisar resolver esses exercícios dessa forma aqui, tá bom? Sempre levando em consideração o quê? Que o comprimento do arco que você consegue encontrar vai ser o comprimento da tua circunferência da base, tá bom? Ó, vamos fazer um último aqui para vocês começarem a fazer os exercícios. Acho que vai dar tempo? Vai dar tempo de vocês pelo menos fazerem alguma coisa dos exercícios. Olha só, o que fala aqui, gente? Ele vai dizer o seguinte, ó, um cone formado a partir de uma chapa de aço no formato de setor de 12 centímetros de raio e ângulo central de 120 graus. Eu quero, de novo, saber a altura. Normalmente, os exercícios vão pedir o quê? Vão pedir ou a altura do teu setor, ou vão pedir o volume do teu setor, tá bom? Como é que eu vou resolver esse tipo de exercício? Nota que é a mesma situação que antes, ó. É a mesma situação que antes. Eu tenho a geratriz e eu tenho o ângulo central. E eu sei o quê? Eu já sei que o raio do setor é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que a minha geratriz. Então, a geratriz mede 12 centímetros. O comprimento do arco do setor é o mesmo comprimento de quem? É o mesmo comprimento da circunferência da base. Então, você vai ter o quê? O comprimento do arco do setor igual a quem? Alφ g sobre 180. Substituindo o alfa e o g, eu vou acabar tendo quem? 120 vezes 12 sobre 180, multiplicado por π. Multiplicando aqui, eu vou acabar tendo quem? 1440 π sobre 180. Dá para dividir. Vou acabar tendo que o comprimento do arco desse setor é quanto? É 8π. No momento que eu tenho esse comprimento do arco do setor, o que eu consigo fazer? Eu consigo achar o raio da circunferência da Ô, base. André, a tua prima. Ô, André, ela é tua prima assim, cara. Vinícius, só desliga o teu áudio, Nossa, por eu ia favor. falando e tava mutado essa merda. Caralho. Tá? Então, olha, ficou gravado. Não, não dá nada. Olha só, o que acontece? Vamos voltar aqui, ó. Lembra que o comprimento do arco do setor, gente, ele vai acabar sendo quem? Ele tem o mesmo comprimento da circunferência da base, tá bom? Então, o que vai acontecer? Com esse comprimento do arco do setor, eu consigo achar o raio da minha circunferência, tudo bem? Então, ó, comprimento que é o 8π, igual a quem? Ao comprimento da circunferência da base, 2π vezes o raio. 2π está multiplicando, passa dividindo. O raio vai ser quanto? O raio vai valer 4 centímetros. Achei a medida do raio, eu tenho a medida da geratriz, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a altura desse cone. Como é que eu vou fazer isso? Aplica a relação pitagórica. Então, tu vai ter o quê? Geratriz ao quadrado igual a quem? A altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, igual a quem? H quadrado mais 4 ao quadrado, que é 16. Joga o 16 para o outro lado, você vai ter o quê? 128 igual a altura ao quadrado, extraindo a raiz e simplificando a mesma, tu vai ter o quê? Tu vai ter que a tua altura é de 8 raiz de 2. Ok, gente? Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Não? Então é o seguinte, ó. A pessoa vai parar a gravação agora, tá? E foi.